Olá pessoal, vamos agora para o terceiro bloco da nossa aula de hoje e aí a gente vai resolver algumas questões inerentes a esses assuntos que a gente abordou na aula, tá? Vamos lá. Olha essa primeira questão aí do QT, ela é interessante que existem alguns conceitos que a gente ainda vai evoluir, mas existem outros que foram já ministrados, foram já passados aqui. Então é uma oportunidade para a gente explorar algumas questões, eu não queria deixar essa para depois. Tá? Então, olha só, é do QT 2016, recente, correlacione os tipos de índice às suas características e assinale a opção correta. Tá? Então ele fala, proposição 1, índice primário, 2, índice secundário, 3, índice de agrupamento, 4, índice B-tree, né? Árvore de balanceamento, e índice bitmap. Tá? Então vamos a primeiro item lá. Ó. Pode ser, das características, né? Pode ser um índice denso, ou seja, aquele que possui muitos valores de referência no índice, quando agiliza a recuperação de registros que têm um valor distinto para um campo de ordenação que não é chave. Olha só, pode ser um índice denso, imaginemos um índice que tem muita informação ali, muitos valores, que a gente desejaria de criar um índice, porque a aplicação usa muito aquilo ali, e aí vai dar uma performance maior. Tá? Que agiliza a recuperação de registros que tem um valor distinto para um campo de ordenação não chave. Então, ele está falando aqui que os valores distintos para aquele valor não chave. Então, olha só, a gente já viu isso aí, certo? Em qual cenário? Aquele que é de chave invertida, né? Indexação invertida. A gente tem atributos que não são chave, tá? E eu tenho os campos que são secundários, vamos dizer assim. Então, eu posso chamá-lo de índice secundário, aonde eu vou criar esse índice e aí ele vai criar estatística de quantas ocorrências aparecem de um determinado valor e quais as chaves que ele correlaciona. Esse cara, ele não é a chave, eu não estou fazendo sobre uma chave primária. Então, a característica dele ser um índice secundário, tá? Ou invertido, ok? Vamos para a próxima. Índice não denso, ou seja, que não tem tantas ocorrências assim, agiliza a recuperação de registros que tem um valor distinto para um campo de ordenação chave. Quando ele fala assim, um índice não denso, ele está se referindo que os valores que nesse campo ele vai pegar para fazer o índice, ele não tem muita repetência. Ok? Então, digamos que é a chave primária. Uma chave primária, eu só tenho um único valor para um valor de referência ali na tupla. Ok? Diferentemente de um outro campo, como a gente viu lá no exemplo, por exemplo, de sexo, eu tenho várias ocorrências para um mesmo valor, tá? Dentro da tupla ali, dentro do atributo. Nas tuplas de uma relação dentro de um único atributo. Ok? Então, essa característica aqui é a de chave primária. Beleza? Então, se a gente for lá, a gente já mata até a questão, porque a gente tem aqui ó, a letra B, a primeira opção lá é 2 e a segunda é 1. Mesmo que a gente tivesse na dúvida sobre a primeira lá, essa outra aqui está bem nítido que é a chave primária. Ok?
Então, note até que tem 3 alternativas, a B, C e D, que ele traz lá. Aliás, não, só a B e a C, que ele traz o 1, né? Como sendo a opção aqui dessa segunda característica. Vamos continuar analisando o resto. Aí ele coloca lá, ó, índice não denso, agiliza a recuperação de todos os registros que têm o mesmo valor para o campo de ordenação não chave. Então aqui, o índice não denso agiliza a recuperação de todos os registros que têm o mesmo valor, tá, para um campo de ordenação que não é chave. Ok. Então, se ele não é chave, eu não posso colocá-lo como primário. Então, essa terceira proposição aqui, aonde tiver 1, nessa terceira aqui, eu já mato. Não tem nenhum. Então, eu não posso nem eliminar. Né? Nessa terceira proposição, ele só coloca 2 opções. Ou é 3 ou é 2, né? Ou é 3 de agrupamento ou é 2. A2 a gente já sabe que é esse cara aqui. Ele vai repetir a mesma proposição, a mesma característica. Eu apostaria 2 aqui e 3. Aí já mataria até a questão. Né? Mas na dúvida desse cara aqui, vamos continuar, né? Lembra daquela característica que eu falei para vocês da árvore de balanceamento, né? A árvore B, que ele fala, normalmente ele bota multiníveis, ele sempre coloca essa palavrinha que é batata. Então, vamos ver se ela aparece aqui. Ó. Então, ó, essa outra proposição aqui. Agrupado apenas para comparações de igualdade e não consegue lidar com consultas de intervalo. Ó, confesso que eu não sei o que ele está querendo dizer nessa proposição aqui. Vamos para outra, fiquei na dúvida. A outra, utilizado em um campo que contém um número muito pequeno de valores únicos e em relações que contêm um grande número de linhas. Olha só, utilizado em... Olha só que ainda resta para a gente índice B e índice bitmap, tá? Então, ó, utilizado em campos que contém um número muito pequeno de valores únicos, tá? Ou seja, um bitmap, que é um arquivo, por exemplo, uma imagem, eu vou ter uma quantidade pequena de números que se repetem e uma quantidade infinita de valores que não se repetem, né? Então, ó, um número muito pequeno de valores únicos em relações que contêm um grande número de linhas, tá? É o bitmap. E esse cara aqui, ó, a última característica, ó, índice multinível, dinâmico, pode ser utilizado como campo de pesquisa de campos chave e não chave, tá? Que é o balanceamento de árvore, né? Árvore balanceada. Tá? Eu posso ter índices que eu possa fazer esse balanceamento para atributos que são atributos chaves e atributos não chaves. Então, aí fecharia essa última aqui com essa 4 aqui. Ó. Tá? Essa 4. Então, a alternativa correta aqui é essa letra B. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Aquela ali eu trouxe mais pelo conceito de árvore B, tá? E chave primária, secundária, conceitos que a gente já viu aqui. Essa segunda questão aqui, ó, STJ, em 2008, ó, existem 4 formas
de acesso a arquivos de banco de dados, tá? Aí ele coloca lá a sequencial, a randômica, a direta e a booleana. Então, essa tá errada. Por quê, pessoal? A gente já viu que basicamente existe o serial, tá? E suas variações, a indexada, tá? A direta e a invertida, ok? Basicamente são essas quatro. Então, quando ele traz randômica e booleana, aí ele já caga a questão. Vamos lá. Olha essa questão 3 aí, ó. Banco da Amazônia, 2010. As consultas a dados armazenados em arquivos sequenciais indexados. Então, vamos relembrar lá que o sequencial indexado, eu crio uma área de estouro, né? Uma área reservada para os registros que eu não vou bagunçar lá, deixar ele fora de ordem o registro, nem fazer aquela operação temporária lá para botar o registro no meio lá e reordenar, coisa que eu faço no serial indexado, né? No serial ordenado, tá? Sequencial ordenado, serial ordenado, tanto faz a nomenclatura, né? Aí ele coloca lá o seguinte, ó, as consultas de dados armazenados em arquivos sequenciais indexados são ordenadas por meio de criação de índices. Ok, eu tenho os arquivos de forma sequencial e tenho a criação de índice. Até aí está certo. Já as operações de inclusão têm sérios problemas de desempenho, uma vez que os dados são mantidos fisicamente sequenciados em uma única área. Opa! Já está errado. Por quê? A gente sabe que o sequencial indexado, para ele ter o benefício de performance de operações de inserção, ele cria uma área, que é uma área de overflow, e ele vai gravar esses dados nessa outra área e fazer o elo, ele vai encadear as informações, esse registro que ele deixou separado em outra área, com aquela área principal lá. Na verdade, é um arquivo só, ok? É um arquivo só. Vamos pensar na abstração lógica, né? É uma área, é um arquivo só. Só que eu tenho uma sequência, tá? Que eu tenho uma chave, okay? Que o sequencial indexado eu tenho uma chave e tem um índice. Para não tocar o terror, aí, se tiver algum registro posicionado num estouro, tá? Baseado na chave, né? Para não adicionar ele perdido ali e não ter que tocar o terror tendo que reavaliar a tabela e reordenar, eu boto ela em outra área e só faço um link, encadeio. Então, continua ligado esse arquivo e ele está posicionado virtualmente na posição que ele deveria, só que sem ter tocado o terror ali, né? No arquivo. E aqui ele erra esse enunciado quando ele fala que uma vez que os dados são mantidos fisicamente sequenciados em uma única área. Se ele falasse que em um único arquivo, até num contexto, estaria legal. Mas numa única área, aí ele está ignorando a questão lá da área de overflow, tá? A área de estouro. Então, essa proposição está errada. Vamos para a quarta questão. MPU 2010. Sobre índices na estrutura de armazenamento, analise. Um índice não denso ou esparso, okay, contém uma entrada para cada registro no arquivo indexado. Okay? Então, vamos lá. Um índice não denso, ou seja, ele está se referindo, por exemplo, a um índice de uma chave, tá? Quando ele fala em não denso, é porque não existe muita repetição de um mesmo valor,
lá no índice, tá? E ele não é espaço. Contém entradas para cada registro num arquivo indexado. Ou seja, quando ele fala aqui para cada arquivo, se ele falasse assim para todos os arquivos ou para todos os registros, ele está se referindo a uma estrutura densa, tá? Mas não é o caso. Então, quando ele fala aqui um índice não denso contém uma entrada para cada ou para todos os registros, não é verdade. Estaria certo se ele colocasse assim, um índice denso, ok? E não espaçado, ok? Contém uma entrada para cada ou para todos os registros, né, de um arquivo indexado. Beleza? Então essa aqui está errada. Então aqui, ó. Segunda. Uma árvore B é um tipo especial de índice. Ok. Apontando outro índice. Opa, um índice do índice. Um índice multinível. Vários níveis. Um índice fazendo referência a outro índice. Tá certo, até agora tá certo. E estruturados em níveis de indexação. Tá certo. Proposição 2 tá certo. Tá? Vamos para 3. Quando um arquivo contém um índice para cada campo, pode-se dizer que ele é totalmente invertido. Então, tá certo também. Nota que ele está se referindo a criar um índice para os campos de uma relação, né? Então, quando um arquivo contém um índice para cada campo, ou todos os campos, tá? Eu tenho a referência dos valores que existem em cada um daqueles campos, a ocorrência de quantas vezes eles aparecem e, se é um índice, eu tenho que dizer aonde que esses caras, quais são os índices, os ponteiros que eles se referem fisicamente. Porque não faria sentido eu gerar uma estatística para todos os atributos de um arquivo ou de uma tabela, verificando o número de ocorrências de um determinado valor. Vou fazer o que com esses caras? Eu tenho que fazer um apontamento. E o apontamento que eu faço é invertido, né? Eu estou apontando quem são os índices que esses valores se referem. Não eu tendo os índices e apontando os valores, né? Então tá certo. Então a alternativa correta aqui é a letra C. Questão 5. TJSE 2014. Acerca de pesquisas de classificação de dados, julgue os próximos itens. Haverá aumento de desempenho da pesquisa do tipo sequencial caso a tabela esteja ordenada pelo valor da chave. Ok. Eu vou ter aumento de desempenho, aumento de performance em qualquer situação onde eu tenho uma estrutura ordenada, sequenciada. Se eu adiciono uma chave, melhor ainda. Se eu adiciono um índice, melhor ainda. Se eu adiciono um índice e esquecendo a questão física de sequenciamento dos dados, eu também melhoro. Eu também tenho ganhos, tá? Acesso direto também. Então, todos esses são paradigmas de melhoria, são implementações de melhoria de performance, tá? Cada uma com o seu recurso e suas limitações, tá? E quando eu tenho um tipo sequencial,
sequencial ordenado, ele é pela chave, tá? O sequencial é o ordenado pela chave. O sequencial ordenado, eu tenho chave, tá? O sequencial indexado, eu tenho chave e tenho índice. Então, essa questão aqui está certinha. MEC 2015. Julgue o seguinte relativo à organização de arquivos. Um arquivo sequencial apresenta seus registros dispostos ordenadamente, ou seja, ele está se referindo ao sequencial ordenado, de modo a obedecer à sequência determinada pelos campos de ordenação, ou seja, pelos campos que foram definidos como chave para compor essa ordenação. Ok? Tá certo. 7. MEC 2015. Na organização de arquivos com índice sequencial ou sequencial indexado, a gente está se referindo aqui, lógico, a uma estrutura que está sequenciada, além disso tem índice. A eficiência no processo de inserção e remoção dos dados independe do crescimento dos registros. Então vamos lá. Na organização de arquivos com índice sequencial, a eficiência ou desempenho no processo de inserção independe do crescimento desses registros. Tá? Quando eu tenho, vamos analisar o seguinte, quando eu tenho a estrutura indexada, serial indexada, a gente tem aquela área de escape, aquela área de overflow, área de estouro, tá? Para justamente inserir esses registros novos lá. Tá? Então, as inserções, as alterações, ao invés de exclusões também, ao invés de sacrificar aquela área principal, eu tenho essa outra área aqui, de estouro. Beleza. Então, a eficiência dessa implementação independe do crescimento do arquivo. Então, isso é falso, né? Por quê? Olha só. À medida que eu cresço, tá certo? Que eu cresço de registros, eu sempre vou ter degradação de performance. Isso é básico, tá? Elementar. Não existe uma implementação perfeita, aquela que vai dar... eu posso ter a que mais ganho de performance tem, mas eu não tenho aquela perfeita e que se mantém em ganho efetivo sempre. E principalmente quando o banco começa a crescer, quando o banco está em desenvolvimento, está em crescimento. Tá? Porque existem diversas situações, tá? Onde existe necessidade de reindexação, onde o simples fato de já ter mais registros, olha esse cenário aqui, certo? Eu tenho aquela área adicional, aquela área de estouro, tá? No sequencial indexado, que aí eu linko o índice ao registro e aqueles registros que são de estouro, né? Eu adiciono nessa outra área. À medida que eu vou crescendo lá, só esse fato de estar gerando encadeamento adicional, isso aí já cria um elo que é uma pernada a mais, é um passo a mais para chegar no arquivo. Tá? Então, eu não posso dizer
que independe a eficiência, ela está desatrelada a isso, tá? Então, dizer que a eficiência da inserção e remoção independe do crescimento. Depende, sim. A eficiência, a performance de inserção e remoção é dependente total desse aumento, desse crescimento desses registros. Tá certo? Então, por isso, essa questão está errada. Olha essa outra aí. Cerco 2008. Para possibilitar acessos aleatórios, ou seja, os arquivos estão gravados aleatoriamente e eu preciso acessar esses caras aleatoriamente. Tá? Eu já estou automaticamente, o enunciado já começa assim, ó, estou querendo acessar dados aleatórios. Então, eu já excluo o quê? Tudo que é sequencial, não é isso? Se aparecer na questão alguma coisa relacionada que ele cite lá, que vai usar balanced line, que ele tem uma área de estouro para fazer o encadeamento. Se ele começar a falar isso aí, né, acesso serial, você já exclui, já está errado. Tá? Então, os conceitos de uma implementação não se misturam com a outra. E tem algumas palavras-chave que a gente tem que atenar, decorem mesmo. Pode decorar, porque isso vai fazer total diferença. Tá? Então, ele começa aqui falando o seguinte, ó, para possibilitar o acesso aleatório aos dados e registros de um arquivo, então eu estou considerando que os dados não estão de forma sequencial gravados, certo? Uma estrutura de índice pode ser utilizada. Ok. Em estruturas aleatórias, eu só consigo acessar esses dados na forma indexada, pura, né? Indexado, direto ou invertido. Beleza? Um arquivo organizado com índice sequencial, aí pô, ele já cagou a questão aqui. Beleza? O desempenho dos acessos aos arquivos tipicamente piora na medida que o arquivo cresce. Então, regra geral, tudo que cresce, todo o encargo, e lógico eu vou ter degradação de performance. Eu tenho que ter mecanismo para melhorar ou diminuir essa latência, essa queda de performance. Mas de todo jeito, se eu estou falando que estou aumentando o arquivo, ele vai realmente degradar. Essa parte aqui, o desempenho dos acessos aos arquivos tipicamente piora à medida que o arquivo cresce. Tá certo, ok? O que errou a questão aqui é ele ter colocado o índice sequencial, ou sequencial indexado, ok? Aí já melou a questão. Aí, ó, para evitar a degradação, o SGBD, que usa uma estrutura de árvore B, ou seja, árvore balanceada, índice multinível e balanceamento de índice, tá? Índice sobre índice, para implementar índice multinível. Ok, até aqui está tudo certinho. Ele só errou quando ele mistura na questão o danado do sequencial ali. Beleza? Se tivesse só índice aqui, ele tivesse suprimido essa palavra aqui, em um arquivo organizado em índice, tá? Estaria certo. Mas ele botou sequencial aqui e já cagou a questão. Vamos lá. Errado, né? Que é lá. Olha essa nona questão aí, STJ 2015. O uso de índices pode aumentar o desempenho na operação de banco de dados. Ok. Pode. E deve ser aplicado, né? No entanto, caso um arquivo com índice sequencial seja utilizado, o desempenho do banco de dados é reduzido à medida que o tamanho desse arquivo aumenta. Ok. Não estou vendo nenhum problema, não. Bom, o uso de índice pode aumentar o desempenho de operações de banco de dados. Ok. Seja o índice na condição sequencial indexado, né? Seja o índice puro, seja
uma estrutura invertida, né? Índice invertido, seja árvore B, botou índice, eu tenho melhora. Okay? No entanto, caso um arquivo com índice sequencial, ou qualquer que seja o índice, seja utilizado, o desempenho do banco é reduzido à medida que o tamanho desse arquivo aumenta. Claro, pô. Certo? Que isso pode acontecer. Ok? Por quê? Aí você vai chegar para mim e vai dizer assim, Emanuel, desculpa, você está falando que o índice, o acesso é direto. Os dados estão gravados aleatórios, o índice é direto. Beleza. Naquela condição de acesso também direto, ok? Eu teria acesso aos dados diretamente, na forma lá da função hash, sem o uso de índice. Beleza. Mas na medida que o banco cresce, que o arquivo cresce, eu tenho degradação natural. Seja na condição de índice está desatualizado, eu preciso dar uma reindexação, porque a natureza de operação do banco de dados é excluir, atualizar, remover, inserir. Isso aí não é executado simultaneamente nos índices, não são atualizados ao mesmo tempo. Tá? E aí ia degradar. Mesmo que numa situação de hipotética que o índice fosse instantaneamente atualizado a cada uma das alterações, seja de inserção, deleção e atualização, se eu estou aumentando o meu arquivo, o meu banco, eu tenho um volume maior de dados. Esses caras estão distribuídos no disco. Eu também tenho que raciocinar o tempo de acesso, o tempo de leitura, o tempo de posicionamento da agulha lá do disco na posição do bloco lá para ler, o tempo de retorno daquele dado, né? Que é o tempo de acesso, né, ao dado, tempo de rotação, tudo isso são parâmetros assim, que quanto mais grande o meu arquivo, maior for o banco de dados, o índice vai me ajudar. Okay? Uma estrutura ali de função hash, okay, de acesso direto, vai ajudar. Mas também tem outros parâmetros. Quanto maior o arquivo, maior também é o tempo paralelo. Tá? Então, gravem isso também. O índice, se tiver alguma questão dizendo que o índice ele é o salvador da pátria e ele sempre vai estar atualizado, sempre vai dar garantia da melhor performance possível, certo? Ele melhora, tá? Mas, hipoteticamente, ele não é aquele recurso que atinge vamos dizer assim, a perfeição, tá? Não existe a perfeição, tá? Existe melhora, beleza? Então, essa questão aqui está certinha, né? Olha essa aí do Bacen, 2013. No que se refere à organização de arquivos e métodos de acesso e aos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, julgue os próximos itens. Para adicionar registros em um arquivo sequencial ordenado por chave, e eu só posso ter sequencial ordenado se eu tiver a chave, né? Porque é o parâmetro evolutivo dele, né? Que evoluiu do modelo simples, serial simples, né? Então, para eu adicionar um registro nesse modelo, deve-se fazer uma cópia do arquivo até o ponto de inserção, inserir o registro e copiar o restante do arquivo. Ou seja, dando um append. Tá certo, não tá errado não. Se eu fosse o avaliador, eu até colocaria um complemento aqui. Mas aí ia facilitar muito para o usuário, né? Para o candidato.
O complemento perfeito aqui é adicionar que vai existir uma ordenação perfeita, né? Uma reordenação dessas chaves. Então, os valores subsequentes ao registro que você adicionou, cada um daqueles registros vão ter posições diferentes. Na verdade, o valor da chave deles vai alterar, ok? Vai alterar numa nova sequência. Isso é uma limitação. Limitação que é... Porque se eu for fazer essa operação e essas chaves forem alterando, eu perco umas referências de indexação, ok? Eu não tenho esses valores de forma fixa e confiável de pesquisa, tá certo? Notem que esses dois modelos, o serial e o serial ordenado, eu faço uma varredura neles na hora de fazer a pesquisa do dado, tá? Esse recurso que resolve o problema do overflow do dado, usando o balance line, é para inserção, exclusão de registros. Para pesquisa, para encontrar o dado, eu só vou ter um ganho efetivo na hora da pesquisa se eu tiver índice. Aí é que entra o serial indexado, tá certo? Então, essa questão aqui está certinha. Olha essa 11 aí, Badeschi, não sei que órgão é esse daí não, 2010. Deve ser alguma coisa do sul, de Santa Catarina, sei lá. Né? Analise o contexto a seguir. Uma aplicação requer acesso através de índice, ok? Por meio de um atributo identificador de registro, ou seja, uma chave, né? Qualquer. Nenhum acesso sequencial ou serial e grande quantidade de inserções de dados. Ou seja, as informações que ele trouxe para a gente é que vai usar um índice, mas que não quer usar nenhum acesso serial. Ou seja, de todos os modelos que a gente viu que tem índices, a gente tem o serial indexado, indexado puro, né? A gente tem o indexado invertido e a gente tem o árvore B, tá certo? São os que usam índice, tá? Aí, vamos ver o seguinte, ó. Ficaria para a gente duas alternativas, tá? A gente não poderia... Tudo que tem serial aqui, ó, a gente já ia eliminar, né? Passa a faca. Serial ordenado e serial indexado, serial não ordenado, tanto faz. Então, restariam duas opções para a gente. Ou lista invertida, ou indexado. Aí vamos voltar ao enunciado para ver se ele dá mais pista para a gente, coisa que a gente pode não ter visto. Uma aplicação requer acesso através de índice. Ok. Todos os dois, o indexado e lista invertida, são índices. Por meio de um atributo identificador do registro. Olha que lindo! É a chave. Então, se é a chave, a gente lembra que o invertido, eu uso ele para todos aqueles atributos não chave. Todos aqueles atributos não chave que são frequentemente utilizados em pesquisas. Para melhorar, eu crio uma lista invertida, que é a sequência dos meus das minhas ocorrências, na verdade, uma estatística das ocorrências de valores que ocorrem em um determinado atributo, e aí eu digo para aquele valor ali quantas ocorrências e quais são os índices que eles estão, quais são as tuplas que eles aparecem. Tá? Mas isso são para os atributos não chave. Se ele está dizendo que a aplicação vai utilizar
um atributo identificador do registro, que é a chave, a gente está falando só do indexado. Tá vendo aí que a gente foi filtrando ali até chegar na questão. Beleza? Vamos seguir aqui. 12. 2017, essa SEDF, não sei que órgão é. Julgue o item a seguir a respeito de banco de dados. Organização de arquivos, métodos de acesso e banco de dados textuais. Na organização sequencial de arquivos, o método de acesso sequencial indexado utiliza um índice dos campos-chave para localizar registros individuais. Então, está certíssima essa questão. Tá? Eu adicionei uma chave, eu tenho um índice para ela, dentro de uma estrutura que ela é sequencial, mas para eu não ter que percorrer toda aquela lista, toda aquela sequência, agora eu tenho um índice e eu posso chegar mais rápido, tá? Na posição daquele registro individualmente, que é o que ele fala aqui. Posso agora localizar registros individuais. Então, é a certa resposta, né? Vamos lá. 2013. TRE Piauí. É um tipo de organização em que o arquivo é visto como uma sequência numerada de blocos de registros. Opa, eu tenho uma estrutura sequencial. Okay? Estes registros são identificados por uma chave principal. Opa! Então, automaticamente, eu sei que, além de ser sequencial, esse cara, por ter chave, ele é no mínimo ordenado. Eu sei que ele é ordenado. Eu não sei se ele é indexado também, mas eu sei que, no mínimo, ele é serial ordenado. Okay? Por uma chave. Chave principal. Cujo endereço físico armazenado é dado por meio do valor dessa chave. Ou do valor calculado a partir dela. Opa, calculado. Olha só. Vamos lá. Porque quando ele fala calculado, olha só as palavrinhas-chave aparecendo aí, pessoal. Quando você vê uma questão falando que está fazendo o cálculo do endereço, entendeu? Ele já pode ser relacionado com o relacional direto, tá? Que usa uma função hash para fazer esse cálculo de endereço. Então ele pode começar com uma firula lá, falando de sequencial, mas notem aqui, se ele falar em coisas relacionadas a índice, coisa que o relativo, né, direto, acesso relativo, ou chamado direto também, faz uso, aliás, não faz uso de índice, se ele colocar isso aqui de índice, aí já não seria relacionado a isso. Então a gente vai filtrando aí, vamos ver aqui. Ó. Então ele fala que é visto como uma sequência numerada de blocos de registro, ok? Estes registros são identificados por uma chave principal, cujo endereço físico para armazenamento é dado por meio de um valor desta chave, ou de um valor calculado a partir dela. Então o valor é calculado a partir da chave. Um arquivo de organização relativa tem que possuir chave de conteúdo numérico para possibilitar o cálculo do endereço. Opa, deixa eu voltar aqui. Possibilitar o cálculo do endereço e a localização do registro na área de dados. Para encontrar o arquivo, primeiro pesquisa-se o arquivo de índice para obter o apontador que então realizará o acesso ao arquivo. Deixa eu ver aqui. Um arquivo, organização relativa que tem que possuir chave de conteúdo numérico.
Isso aqui não pode ser, por exemplo, indexado, tá? Porque ele está dizendo que faz o cálculo. Ele entra numa contradição aqui, pessoal, porque ele fala que faz o cálculo, tá certo? Para mim, é relativo ou direto o acesso, tá? Porque faz o cálculo do endereço lá que vai armazenar fisicamente. Deixa eu ver aqui. Sequencial indexado. Eu não tenho cálculo para poder posicionar esse cara indexado. Para encontrar o arquivo, primeiro pesquisa-se o arquivo de índice para obter o apontador, ou seja, vamos lá, o apontador seria o elo. Vamos ver de novo aqui. Ó. É um tipo de organização de arquivo visto como uma sequência numerada de blocos de registro. Beleza. Estes registros são identificados por uma chave principal. Uma chave principal, cujo endereço físico para o armazenamento é dado por meio do valor dessa chave, ou de um valor calculado a partir dela. Um arquivo de organização relativo tem que possuir chave de conteúdo numérico. Para usar aquela função hash, obrigatoriamente eu tenho que ter uma chave numérica para esse valor aí, tá? Nessa função. Que possibilita o cálculo do endereço e a localização do registro na área de dados. Para localizar o arquivo, primeiro pesquisa-se o arquivo de índice para obter o apontador. Que então realizará o acesso ao arquivo. Cara, essa questão aqui deveria ser anulada, eu acho. Porque ele está falando aqui em relativo e direto, ou direto, né? Tá na cara. Só que ele coloca aqui índice. Primeiro pesquisa-se o arquivo de índice para obter o apontador. Seria acessar a função hash para obter o valor o apontador, né? O ponteiro para ir acessar o arquivo lá. Tá certo? Então, eu apostaria na letra E, mesmo sabendo que ele coloca aqui questões sobre índice. Tá certo? Que tem que ver qual que é o contexto aqui que aparece isso aqui. Primeiro, pesquisa-se um arquivo de índice para obter o apontador. Bom, dependendo da aplicação, imaginemos que se armazene a informação do hash gerado, certo? E que esse cara seja confrontado para se saber o valor da chave. Mas a gente tem que ver o seguinte, que função hash, uma vez gerado o hash, eu não tenho mais, por exemplo, eu não tenho como fazer, não sei se vocês se lembram, eu não tenho como fazer o processo reverso. Quando eu pego e aplico um valor num hash, certo? Eu gero o resultado do hash. Aquele resultado do hash, ele tende a ser único. Pode existir um conflito, até com um valor diferente que eu dei como entrada na função hash. Ele pode até gerar igual. Hipoteticamente possível isso. É quase impossível, mas não é 100%. Então, existe hipoteticamente uma possibilidade disso acontecer. Matematicamente, né? Então, o processo reverso
de pegar o valor do hash e jogar ele dentro da função e ele sair o número lá, isso aí não é possível. Tá? É justamente essa propriedade que a gente vê essa função hash como sendo um benefício, né, para diversas aplicações, até na área de segurança também. Tá? Se você pudesse fazer o processo reverso, isso seria ruim. Tá? Lembrando das senhas, né, que podem ser geradas no formato de hash, né? Então tem uma função hash, aí eu jogo a minha senha, eu jogo ela aqui na função hash e ela vai sair o valor. Tá? Vai sair um valor no formato de hash. Né? Se eu pudesse aplicar esse valor reverso, a engenharia reversa, ele ia me dar a senha de alguém. E é algo que eu não gostaria de reproduzir, de fazer a engenharia reversa, de ser possível isso daí. Eu posso saber uma senha não pelo fato de fazer a reversão ali, jogar ela de volta numa função e ter de volta o valor que foi o valor original que gerou aquele hash. Isso não é impossível. Eu posso, por outro tipo de situação, né? Comparação com outros hashes. Então, existe aquele dicionário de hash, que aí o hash X ele tem um valor já mapeado. Aí eu consigo descobrir, mas tem uma função que reverta, eu não tenho. Partindo desse pressuposto, desse raciocínio, que eu não posso reverter, então eu tenho o valor do hash gravado lá no disco, o endereço que foi gerado pelo hash está lá. Certo? Ele gravou na posição de memória, naquele formato de endereço de memória, foi o valor que saiu, vamos supor, da forma do hash. E aí ele pôde gravar esse valor lá no disco. Será que eu preciso acessar um índice para poder acessar esse cara de novo? Não, né? Toda vez que eu pegar, eu não posso aplicar o processo reverso. Então, toda vez que eu pegar o valor da minha chave e aplicar na função do hash, eu vou lá naquele endereço que está como saída dessa função hash. Vai me gerar a saída, o valor, e eu vou acessar diretamente essa informação lá. Eu, a princípio, não precisaria de um índice para guardar essas informações. Se eu tivesse um índice para guardar essas informações, hash e chave, não faria sentido eu ter isso aí, porque eu teria desperdício de espaço. Enfim, essa questão está confusa. Mas, mesmo assim, eu iria nessa alternativa E aqui, beleza? Isso aí é um debate filosófico, eu acho. Certo? Depois vamos dar uma pesquisada aí, quem tiver tempo aí, dar uma papirada e quiser evoluir essa questão aqui, a gente até traz ela num outro contexto, ou mais informações, caso vocês descubram aí mais coisas, ok? Mas eu vejo essa resposta como sendo essa aqui. 14. No tipo de acesso sequencial, um registro é processado um após o outro. Ok, tá certinho, é isso mesmo. 15. LeakGuard 2014. Considerando os métodos de acesso a dados em informática, o método sequencial é aquele que proporciona o acesso seguro a dados desordenados. Então, não é esse o contexto de segurança. É sim, a gente está querendo descobrir o contexto relacionado à performance, a acesso de forma sequenciada,
Pode aparecer lá como resposta um atrás do outro, né? O método, o acesso aos registros. Então a gente tem que procurar essas coisas, não isso que ele colocou aqui, né? Então, o acesso sequencial, o método sequencial proporciona o acesso através de índice a dados aleatórios. Está errado, né? O sequencial proporciona acesso ao índice a dados aleatórios. Quando ele coloca aqui, eu posso até ter o método sequencial indexado, ok? Mas quando ele coloca aqui, ó, a dados aleatórios, eu estou me referindo a dados dispersos. Os dados estão gravados dispersos, então eu posso acessar ou pelo método indexado ou direto, tá? Ou invertido. Não serial, é oposto, né? Então, são opostos. Okay? Então, essa B está errada. O método sequencial é aquele que proporciona um acesso com identificador por hash. Então, também não, que esse aqui é o de acesso direto, né? O de acesso direto, ele me permite acesso aleatório, acesso não sequencial dos dados, e sim dispersos. Letra D. Vamos ver aqui, ó. O método sequencial é aquele que proporciona um acesso rápido a dados ordenados. Opa! Se os dados estiverem ordenados, o acesso vai ser rápido? Vai. Vai. Então, eu tenho o método sequencial no formato ordenado e a variação dele, a evolução dele para o indexado também. Mas ele está se referindo só aqui à questão de agilidade, rapidez. Se ele tivesse aqui, por exemplo, tá certo essa aqui, viu, pessoal? Rápido e rápido a dados ordenados. Se ele colocasse assim, ó, o método sequencial é aquele que proporciona o acesso rápido a dados indexados, certo? A dados indexados. Poderia estar certo se ele estivesse relacionando, considerando o método sequencial indexado. Aqui ele está falando sobre o método sequencial ordenado, tá certo? Então, essa aqui também aqui deve ser a resposta. Vamos ver a outra. Em tempo constante, há uma posição qualquer de uma lista. Vamos lá. Considerando o método de acesso a dados, o método sequencial é aquele que proporciona o acesso em tempo constante a uma posição qualquer de uma lista? É não, né, pessoal? O acesso sempre será variável, ok? Por quê? Eu não tenho como prever se o registro está no início, está no meio, está no final. O registro de um critério de pesquisa, né? Então, mesmo que ele esteja ordenado e esteja indexado, a gente sabe se de repente tiver ordenado, tá? A minha consulta pode ser para um dado que ele esteja no início do arquivo. Como também pode ser de um arquivo que esteja no final, de um registro que esteja no final. A minha consulta, os meus critérios são variáveis, certo? Além disso, o acesso àquele registro pode ter outras condicionantes. O registro pode estar numa condição de overflow, tá? Digamos que serial indexado e a gente tem aquela área de overflow, tá? Então, o acesso ao dado
ele não vai ser constante nunca. Tá? Diferentemente de um indexado puro ou de um acesso direto. Tá? Eu posso ter um acesso constante, porque eu não tenho mais desculpa, eu não tenho mais a dependência de sequenciamento dos dados. Okay? Eu vou localizá-los com base num índice e num endereço físico. Okay? Mesmo assim, tá? Ainda dependendo da fragmentação ou da desorganização de um índice, eu posso ter o acesso em tempos distintos também, tá? De consultas. Então não é garantia de tempo constante, beleza? Também. Então, essa aqui está errada, então fica certa só essa aqui, ó, rápido acesso a dados ordenados. 16. CEGESP 2013. O arquivo direto é similar ao arquivo indexado, visto que, em ambos os tipos de arquivo, o objetivo principal é a obtenção de acesso aleatório eficiente. Nota que ele está falando aqui de acesso aleatório eficiente, não constante. Eu estou querendo alcançar a melhor performance possível, ok? Dadas as circunstâncias de fragmentação, de cálculo, de hash e tudo mais, que cada um deles vai propor, né? Ou vai fazer, ou vai depender. E cada um desses, o indexado e o acesso direto, são feitos justamente para acessar os dados que estão dispostos aleatoriamente e não serialmente, ok? Até aqui, certo, tá certo. No entanto, no arquivo direto, em vez do índice, emprega-se uma função que calcula o endereço a partir do argumento de pesquisa. Ok, eu quero pesquisar o registro com o ID 10. Eu vou aplicar sobre o hash, e aí esse vai me dar a posição de onde esse cara está posicionado, está gravado, armazenado. E eu vou lá acessar e vou recuperar. Ok? Então, quando ele fala que esses dois são parecidos, ok? Tem objetivos similares de acesso aleatório eficiente. Entretanto, no arquivo direto, em vez de índice, ou seja, ele está dizendo que não usa o índice enquanto o indexado usa, emprega-se uma função de cálculo. Ok, está certíssima, certíssima. Olha essa questão aí que é a última. No que se refere à organização de arquivos e métodos de acesso ao banco de dados, julgue o item, né? A utilização de árvore B para a implementação de acesso indexado a registros é eficiente quando se trata de aplicação em que a operação predominantemente é de inclusão de novos registros. Vamos lá, pessoal. Essa questão está errada pelo seguinte. O método de indexação de árvore B, ele é um método que utiliza índices multiníveis, vários índices sobre índices, e o objetivo dele é melhorar a performance de busca, de pesquisa. Então, você tem, até naquelas estruturas naqueles livros de arquitetura de dados, né, de estrutura de dados, você vê muito isso. Então, aquelas estruturas em ordem, post-ordem, né?
Então, você ter esse balanceamento, tá, dos índices é justamente para você poder ter acesso rápido a um determinado registro. Quando eu falo que eu utilizo esse mecanismo, esse método, essa variação do indexado para ou com o objetivo de predominantemente ter melhora de performance na inclusão de novos registros, aí eu estou errando. Porque eu estou valorizando, eu estou reforçando que esse é um método que foi criado para atender essa necessidade, quando na verdade não foi. Tá? É para pesquisa. Então, ó, vou ler de novo a questão aqui. Ó. A utilização de árvore B para a implementação de acesso indexado a registros, então ele está dizendo, ele está sendo nítido aqui, ó, acesso, ele está querendo acessar, acesso indexado a registros, ele está dizendo que é eficiente quando se trata de aplicação em que a operação predominantemente é de inclusão. Ele entra em contradição. Se ele dissesse assim, ó, que a utilização de árvore B, que implementa acesso indexado a registros, ele é eficiente quando a aplicação em que a operação ela é predominantemente pesquisada, procurada, né, ou acessada, né? Quando ele fala isso, que tem muita recuperação de dados, ele está valorizando ou incentivando o uso do índice, que é feito para isso, para pesquisa, para encontrar rapidamente o arquivo, para chegar logo lá, ok? Não com o objetivo de inclusão, exclusão. Pelo contrário, isso aqui vai degradar o índice. O que ele está dizendo é o seguinte: para aplicações que têm muita inclusão, muita exclusão, manipulação, eu vou ter benefício com a árvore B. Eu fazer a reindexação nesses ambientes, aí sim, beleza? Então é isso, pessoal. Termina aqui essa nossa bateria de resoluções. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esses conceitos, tá certo? E qualquer dúvida, a gente está aí à disposição para tentar evoluir o nosso debate, o nosso conhecimento. E bola para frente, vamos lá, que a gente já está indo para o terceiro capítulo já. Valeu, pessoal. Forte abraço. Bons estudos.